Ainda não são adultos, mas também já não são mais crianças. E como lidar com esse momento de grandes transformações físicas, hormonais e construção da sexualidade e do pensamento crítico? Pois é, no programa de hoje vamos conversar sobre adolescência. E nossas convidadas são a endocrinologista Nancy Shire, né? E também a terapeuta sexual Ana Cristina Borges, conhecida como Cris. Cris, seja bem-vinda ao programa, é um prazer recebê-la aqui no TV Câmara Entrevista. Eu que agradeço o convite. Doutora Nancy, vou pedir licença para chamá-la de você. E Nancy, à vontade. Seja bem-vinda também. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Olha, quando se fala em adolescência, né, é aquele momento que os pais ficam com muitas dúvidas, né? Parece que é uma interrogação quando se fala, olha, eu tenho um filho adolescente. São muitas as perguntas. A começar, né, a partir de que momento a criança deixa de ser criança e passa por esse momento entrando para a adolescência? Bom, em termos médicos, nós consideramos normal o início das características sexuais, das primeiras características físicas, a partir dos 8 anos para as meninas e a partir dos 9 anos para os meninos. Antes disso, é considerado puberdade precoce, mas a puberdade normal é a partir de 8 anos, início, para as meninas e 9 para os meninos. Cris, quando a doutora falou com relação à parte sexual, né? Muita gente pensa, olha, como assim sexual? Uma criança, 9 anos, ainda é criança, não é adolescente, não está preparada para isso? Como é que se entende também essa questão da adolescência, esse início na parte sexual? É interessante que o sexual, ele dá um choque, né, cultural. Eu, como alguém que trabalho com sexualidade, a pessoa já pensa logo no sexo, né, na atividade sexual. E a vida toda a gente tem... O primeiro ato que a gente tem na vida é um ato de muita sexualidade, que é a amamentação. Né? Então, assim, essa história da sexualidade, ela é durante a vida inteira. Não aparece um adolescente na sua casa do dia para a noite. Ele vai dando conta ao longo da vida, da mudança de estatuto do corpo, por exemplo. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, o quanto eles ficam atrapalhados, que eles esbarram nas coisas, eles não dão conta muito do tamanho do corpo. Às vezes você pega um menino de 1,80 m e você espera dele toda uma postura, né, de um adulto, e de repente você tem uma criança ali dentro de um corpo que já cresceu, mas que ainda não tem instâncias psíquicas. Por exemplo, as pessoas só podem dirigir após 18 anos, porque psiquicamente elas não estão preparadas, não têm juízo e crítica para serem condutores do veículo. A mesma coisa a gente pode pensar na condução de outras coisas da vida. Então, se a gente for pensando, né, quando esse adolescente já é um adulto, com 18 anos, a Organização Mundial de Saúde fala que sim, mas eu tenho precocemente alguns pacientes que com 16, 17 já são aptos a decisões, mas tenho, às vezes, alguns pacientes com 25 que não são aptos a essas mesmas decisões. Então, a adolescência ela é um fenômeno novo, do qual acho que a gente estuda muito para conseguir dar conta. E as pessoas chamam de aborrecentes, mas eu acho que eles são aborrecidos pelo lugar que eles estão na vida, né? É um momento de muito tédio, muita angústia. Até estava pedindo e conversando um pouquinho sobre o que acontece hormonalmente, porque eles têm muitas mudanças, né? Eles passam por momentos que o brinquedo já não faz sentido, mas também um programa de adulto, que é, sei lá, ir numa livraria ou vamos tomar um café, também não faz sentido. Então eles ficam num vácuo, que é o famoso tédio da adolescência, né? Eles se sentem não pertencendo nem a um lugar nem ao outro. É que na verdade não pertencem, porque eles não são adultos ainda e não são mais crianças. E eu lembro da minha adolescência, que faz muito tempo, mas eu me sentia profundamente injustiçada quando meus pais diziam, você ainda é criança para isso, ou você já é grande para tal coisa. Eu falava, vocês se decidam, eu sou criança ou adulto, nem uma coisa nem outra. Eu acho que essa falta de identidade, até de quem sou, traz muita angústia, não é, Cris? Eu acho que isso... E eu acho que é uma falta de preparo social para dar conta de que é um outro momento. Então não é criança e nem adulto. Eles são adolescentes. Agora, eu pergunto assim, vocês falaram da idade, realmente, desse processo de transição, tem a parte física, né, a parte mental, sexual, de uma forma geral. Como que o pai pode identificar, seja na menina, no menino, esses elementos, né, que ela possa identificar, olha, ele está nesse momento de transição, e qual deve ser a postura desse pai quanto a esse momento de transição para poder ajudar o filho?
Em termos físicos, o primeiro sinal de mudança é odor axilar. Antes da criança ter mama ou ter pelo, ela começa com odor axilar. É o primeiro sinal. E as pessoas falam, tá com cheiro esquisito. Criança pode ter um cheirinho quando está transpirando e tal, mas aquele odor característico de adulto é o primeiro sinal de adolescência. E se isso ocorrer em fase precoce, antes dos 8 ou 9 anos, eu acho que é importante procurar uma avaliação médica, porque nós podemos estar diante de uma puberdade precoce. Mas de uma forma geral, no normal, sentir o odorzinho, daí vai. E acho que é ficar atento, cuidar bastante, porque a orientação é fundamental para essa fase que é tão importante, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala que toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração, né? Eu acho que essa transição da criança começar a não estar mais envolvida com o lúdico e buscando outras coisas, vai contando para o pai que ela não é mais criança. Ela não quer mais aquele brinquedo, aquilo não faz sentido, ou ela começa a negar mesmo, né? Os pais falam, nossa, mas o que acontece que eles não gostam da gente, né? É um movimento até saudável. Psicologicamente, a gente precisa negar os pais para a gente conseguir gostar do outro de fora. Dentro de casa, a gente tem tudo garantido, né? A gente é um objeto de amor, na maioria das vezes teve um planejamento e fomos desejados para aquilo, né? A sociedade não, a gente é mais um cidadão no mundo. Então, para que a gente busque ser amado e busque amar o social, a gente rompe com os pais. Então, é aquilo de, eu tenho vergonha da sua roupa, mãe. Mãe, não me beija na frente da escola. Mãe, não comenta lá na minha página do Facebook, né, que mico, fala pra mim, não vai colocar lá. Então, assim, eles vão contando pra gente que eu preciso deixar de amar vocês um pouquinho pra amar ali fora, que é saudável, contanto que a gente perceba que não tenha desamor. Eu acho que fica muito claro uma negação saudável e uma negação onde acaba o amor daquela relação e a pessoa começa a se isolar. Daí você pode, sim, ter uma pessoa com uma depressão ou negando de uma forma que você não reconheça mais e não consiga perceber alguns sinais de emergência. Porque a adolescência, para mim, que sou psicóloga, falo que é uma situação de risco. Por si só, a pessoa adolescente, ela é uma criatura em situação de risco, porque o comando do corpo não dá muito conta do comando do cérebro, eles se acham superpotentes e nunca vai acontecer nada com eles. Eles não vão bater carro, eles não vão, se eles beberem, ninguém vai abusar deles, porque são só amigos em volta. Eles não têm nenhuma consciência do que pode realmente acontecer. A droga não me vicia, eu largo a hora que eu quiser. Por isso é tão grande o índice de morte mesmo na adolescência, né? Principalmente masculina. Eles são poderosos, então assim, eu bato, mesmo que o cara seja forte, eles têm um empoderamento muito maior do que o real. Então, para mim, a adolescência é um momento de risco. Em termos médicos, a gente fala que a adolescência é quando você passa da fase de criança para adulta, com alterações hormonais, na produção de hormônios sexuais que você não produzia antes. O estirão da puberdade, que é a fase do crescimento, a gente dobra. Por exemplo, você cresce de 5 a 6 centímetros por ano até os 4 anos de idade, e depois você passa a crescer 8 a 10 centímetros por ano. A gente dobra de tamanho. E uma outra coisa importante é o desinteresse pelas atividades dos pais. Né? Na própria parte, quando você conceitua em termos médicos a puberdade, uma das coisas que se coloca, então, é a produção de hormônio, para que você tenha aquisição da reprodutibilidade no futuro, é o crescimento, que é o estirão da puberdade, e uma terceira característica é justamente o desinteresse pelas atividades com os pais que as crianças tinham antes, né? Então eu acho legal também falar da mudança de estatuto do corpo, né? Como que a gente percebe que a minha filha está... Porque existe uma erotização da infância odiosa, né? Crianças absurda. Com 4 anos de idade com bota... de piriguete, não tem outra palavra, podia arrumar uma melhor, mas não tem. Uma bota de salto, uma criança que você olha e ela tá toda erotizada e ela não sabe o que ela tá fazendo com aquilo. É mais uma fantasia. Se ela tivesse de princesa ou de Tinkerbell ou com aquela roupa, para ela tem o mesmo estatuto. Então, assim, se você pegar uma criança com 6, 7 anos na praia, o biquininho dela sobe e ficam, né, os mamilos de fora, ela nem percebe. E se você avisa, ela fala, deixa assim, tô com areia, e continua brincando, aquele corpo não tem um estatuto sexual para ela. A partir do momento que ela começa a ter essa mudança hormonal, ela começa a olhar o corpo dela como um corpo que pode ser atrativo para outra pessoa. Assim como ela começa a olhar o corpo da outra pessoa como algo que a atraia.
né? E aí, dependendo da orientação sexual, ou por alguém do mesmo sexo, ou por alguém de sexo oposto, ou por ambos, né? Mas é neste momento, na adolescência, que a gente vai percebendo que mudou de estatuto. Então, assim, existe uma sexualidade começando a funcionar para a atividade sexual nesse momento. Aproveitando esse gancho, né, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, nosso tema de hoje é adolescência. Eu pergunto, nessa fase da adolescência, né, tem a adolescência tardia e a média, como é chamado, né? Então, quais são as características dessas fases? Porque, assim, até para a gente entrar no campo, como você já mencionou, da sexualização ou sexualidade precoce na adolescência ou na parte infantil, existe uma diferença entre essas duas questões que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e aí a gente vai aprofundar voltando a esse tema sobre a questão da sexualidade. Então, a puberdade precoce, como foi colocado, já é 9 anos para menino e 9 anos para menina, qualquer início. E a partir se você não tiver nenhum tipo de desenvolvimento a partir dos 16, 17 anos para meninos e meninas, nós temos que procurar a causa também, porque a puberdade tardia, ela também tem causas e algumas delas são físicas, inclusive algumas lesões no sistema nervoso central. Eu acho importante, falando nisso, quando nós falamos em puberdade precoce, 90% das vezes, nas meninas, a gente não encontra uma causa, fica como idiopático, quer dizer, existe, mas nós não encontramos uma lesão. Ao passo que 75% dos meninos têm uma lesão, normalmente de sistema nervoso central. Então, ou é tumor, ou é pós-meningite, encefalite, restos embrionários, que são os amartomas, traumas crânioencefálicos. Então, é importante, o menino que entra em puberdade precoce, nós temos que fazer uma investigação ampla, porque podem ser até alguns tumores malignos produzindo hormônios sexuais. Então, é muito importante estar atento a isso, porque nós podemos estar diante de uma causa que, diagnosticada precocemente, pode ser curada. Eu posso estar enganado, mas muita gente tem essa questão da puberdade precoce como algo normal para algumas pessoas, né? Como você bem colocou aqui, doutora, que é uma questão de saúde pública, uma preocupação da saúde pública. Por que isso acontece? Falta realmente de informação dos pais? Esse assunto não é bem discutido, não é bem apresentado. Por que isso acontece? Eu acho que, na verdade, é uma soma, sabe, Daniel, de tudo isso, porque existe falta de informação e existe, principalmente quando se trata dos meninos, um orgulho, né? O meu filho já é homem, olha, ele tá com 8 anos e ele já tá musculoso, já tá desenvolvendo genital, ele vai pegar todas, aquela coisa toda. Então, existe até um incentivo na família. Houve um caso muito triste, eu estava na faculdade ainda, faz muitos e muitos anos, de um garoto que foi levado num programa de auditório desses mais famosos aí na época, todo virilizado, ele tinha genital desenvolvido, pelo, estava musculoso, e as universidades, inclusive a que eu estudava na época, ofereceram ajuda para esses pais, olha, isso é um problema, mas os pais se recusaram, porque eles estavam muito orgulhosos da criança, daquele jeito, né? E era uma criança, ela tinha um tumor maligno, enfim, que produzia hormônios masculinos. E uma coisa que eu acho que é assustador, que também, como essa sensualidade existe, geral, eu vejo famílias incentivando, a menininha de 3 anos faz a dancinha tal, então, para essa família vai ser normal se ela começar a desenvolver mama, pelo, muito antes. Então existe, infelizmente, a mídia está endeusando essa parte da sensualidade, a sensualização existe, a erotização da criança existe. Então eu acho que na verdade é uma soma disso que você falou. É um pouco de falta de informação, é um pouco de orgulho pela sexualidade dessa criança que é mais precoce, ela acaba virando meio que um fenômeno para ser mostrado. Olha, sem má intenção, mas acaba sendo um motivo de orgulho para aquela família, muitas vezes. Agora eu pergunto para você, Cris, quais são os efeitos que isso pode causar, né, na vida de uma criança que tem esse problema, né, diagnosticado ou não, mas enxergado de uma forma tão orgulhosa por parte dos meninos, como a doutora falou aqui, e que isso é incentivado para que a criança realmente, imagina que o pai incentivando o filho porque já é um homem, isso aí facilita para que ele possa também querer usar suas ferramentas, ou seja, a sua sexualidade. Isso pode causar algum tipo de problema também para ele, então, psicologicamente? É uma violência, porque é alguém começando uma fase da qual aquela pessoa não está preparada. Então, eu enxergo como uma violência. E a criança, ainda não na adolescência, ela costuma fazer tudo aquilo para que os pais vejam. Então, você pode ver uma criança, por exemplo, ela pode pular na piscina
35 vezes, mas ela pede, mãe, olha, ela quer ser vista. Então, nesse momento, esse menino, por exemplo, ele estava muito orgulhoso daquilo. Ele estava sendo violentado pela sociedade, Sem pela dúvida. família, pelo olhar, mas para ele era muito importante aquele troféu. Então, ele paga o preço de atuar daquela forma, mesmo que aquilo faça muito pouco sentido para ele. Então, para mim, é uma violência. O Brasil hoje vive um começo, um início da vida sexual ativa muito precoce. A gente perde só para a Áustria, é próximo dos 14 anos. Tem eu acho que é um lado ruim sempre, né? Mas assim, o lado bom do que acontece hoje é que é horizontal o que está acontecendo. Os adolescentes estão começando a vida sexual entre eles. O que não acontecia na minha geração, que o homem começava com uma garota de programa ou com uma prima mais velha, e que daí ele era detentor do saber sexual e iniciava sexualmente as mulheres, né? Hoje eles começam entre eles, então não tem muito essa hierarquia sexual. Mas o que acontece, por exemplo, eles começam a vida sexual com 13, 14, 15 anos e acabam tendo uma vida sexual antes de casar, até os 30 anos, com vários parceiros, e aí você consegue imaginar o quanto de exposição, além dessa modernidade líquida, que você não tem muito relações, você tem conexão, né? Fico com esse, daqui a pouco com esse, daqui a pouco com esse, e você não cria uma estrutura psíquica, sua personalidade é criada de uma forma bem confusa, você também tem uma exposição, porque eles ficam 2 meses, eles já acham que eles estão com um parceiro fixo, então eles abandonam o preservativo, quando usam, né? Que também somos um país que a gente está sempre no ranking do que é ruim, né? Mas no ranking aí a gente não usa preservativo. Fora que você queima etapa, né? Você queima uma etapa importante de vivenciar até aquela fantasia, aquela coisa que não existe mais, né? Então, a adolescência, ela é importante vivenciar para que você tenha ferramentas de adulto, né, psíquicas, físicas, mas você tem que vivenciar isso de uma forma normal. Inclusive tem aquela campanha que nós estávamos comentando, do Secretaria do Bem-Estar do Amazonas, que criança não namora, nem de brincadeira. Eu achei pertinente, achei excelente isso, porque a forma que a criança tem de se aproximar do outro é tocando, é beijando, e para ela aquilo não tem uma conotação sensual, aquilo é a forma que ela tem de aproximação. E você queimar a etapa da criança, falar, tá namorando, o incentivo da sociedade, às vezes da escola, você está queimando uma etapa importante. Então, essa criança não vai ter vivido plenamente a sua infância ou plenamente a sua adolescência se você começa a trazer atitudes de adulto muito cedo, né? Sim, se for pensar, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas 90% da atividade sexual da mulher ser saudável é a fantasia. Mulher que não tem fantasia, ela não consegue ter uma plenitude sexual. E se a gente for pensar na adolescente contemporânea, ela dá muito pouco a margem para a fantasia. Eles vivem de fato. É a sociedade do instantâneo mesmo, é quase o miojo, né? Então, assim, tenho vontade, transo, tenho vontade, troco de celular, tenho vontade, peço para minha mãe, troco a roupa. Então, não tem a coisa do fantasiar, do esperar. Ou do conquistar, né? Sim. Que é tão importante também, né? Mas em termos de puberdade precoce, uma das coisas que a gente tem que tratar em termos de saúde é para você preservar a estatura final da criança, porque se ela tiver o estirão da puberdade, em que ela vai crescer 15 centímetros, com 1,60 m, ela vai ter 1,75 m. Se ela tiver com 1,40 m, ela vai ter 1,55 m. Então é aquela criança que é a maior de todas no primeiro grau e a menor de todas quando termina o segundo grau. Então nós temos a puberdade precoce, nós temos algumas razões para tratar. Em primeiro lugar, saber se tem uma doença que está causando aquilo. Em segundo lugar, preservar a estatura final. E em terceiro lugar, aí cai na sua área, que é você não ter um desenvolvimento precoce da sexualidade e evitar, inclusive, abuso sexual. Sim, porque e ela acaba fazendo, né, a criança que passa pela puberdade precoce, ela acaba se sentindo segregada do meio. Sim. Porque é aquela menina que não está curtindo o movimento, por exemplo, de menininhas juntas, todas elas falando, sei lá, do cabelo, ou da boneca, ou fazendo graça, ou comendo gelatina, todo mundo junto, e do menino a mesma coisa, que todos eles estão envolvidos com o futebol, e de repente ele está envolvido em olhar as meninas do ano mais velho, e aí ele fala, nossa, por que minha vida não faz sentido como a deles? Então, assim, é uma angústia muito inclusive grande. a escolaridade.
A gente tem, os trabalhos mostram que as crianças que entram em puberdade precoce e não são tratadas têm um nível de escolaridade menor, porque elas abandonam a escola. Elas não toleram isso que a Cris falou, de conviver naquele meio em que ela é tão diferente, ela é segregada. Então acaba abandonando, começa a ter um mau aproveitamento escolar e muitas vezes abandona a escola. Então crianças, puberdade precoce não tratada, normalmente tem uma escolaridade menor do que ela teria a possibilidade de ter. Muito bem, o tema aqui realmente é bem amplo, né? Nós temos muito a discutir. O nosso tema de hoje do programa é os desafios da adolescência. Estamos na companhia da endocrinologista Nancy Shire. Eu vou acertar, Shire? Shire, tá Shire, bom, tá né? bom. E Ana Cristina Borges, psicóloga e também sexóloga. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já.